Então, boa noite. Meu nome é Vitor e a gente vai tratar aí na aula da apresentação geral do roteiro metodológico para a implementação do plano de manejo da área de proteção ambiental Jalapão no estado do Tocantins. Então, a princípio, né, a APA é uma área em geral extensa com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e além disso ela detém alguns objetivos, entre eles, proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de uso e apropriação, né, do solo, assegurar a sustentabilidade dos recursos envolvidos. A APA ainda, né, enquanto um instrumento de planejamento e gestão, ela visa sobretudo aí compatibilizar a conservação da natureza, né, e as necessidades humanas ou das comunidades envolvidas na APA em si. Então, enquanto instrumento de gestão, ela se torna um importante instrumento democrático que é construtor da cidadania, bem como do equilíbrio entre as partes envolvidas. O plano de manejo, por sua vez, conforme o artigo 2º, né, o inciso 17 da Lei Federal nº 9985, ele é um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Então, a responsabilidade desse plano de manejo, né, está aí assegurada à Naturatins, tá, lá, que é atrelada ao Estado do Tocantins. A elaboração do plano de manejo se deu aí pelo consórcio CTMRS. Segundo a Lei Estadual de Criação da APA Jalapão, né, conforme a Lei 1172, que nós vamos falar mais à frente dela, a CEPLAN, que seria a Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente, com o apoio do Naturatins e do Conselho Gestor, procederá com o zoneamento ecológico e econômico da unidade a partir do seu plano de manejo. Aqui a gente tem um mapa de localização da área de proteção ambiental do Jalapão, se localiza aí mais ou menos aí no sudeste do Tocantins, na margem direita do rio Tocantins. Tá? Então, aqui, né, é importante a gente falar sobre a Lei 1172, que é declarada de proteção ambiental com a denominação de APA Jalapão, área de 461.730 hectares de terras localizada nos municípios de Mateiros, Novo Acordo e Ponte Alta, do Tocantins, na região do Jalapão. Tá? Os objetivos já foram previamente tratados, né? Ela cria aí a área de proteção ambiental para proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar e incentivar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais do seu interior, né, que estão associados aí a essa área de proteção ambiental. Uma coisa importante a ser tratada aqui, salientada, é que, embora não tenha sido oficializado através de uma portaria ou algum instrumento normativo, o governo do estado do Tocantins ele considera o plano de manejo em anexo, né, que é o plano de manejo norteador dessa apresentação da aula, bem como da atividade que vocês também vão desenvolver a posteriori. Tá? Além disso, né, esse plano de manejo ele traça, né, alguns objetivos, sobretudo a partir da articulação entre planejamento e gestão. Então, busca-se aí, sobretudo, estabelecer um processo contínuo de planejamento e gestão da APA, né? Busca-se também a abordagem sistêmica, né, processual e participativa, e também, né, sobretudo, aí, adequar procedimentos na escala dos recursos institucionais disponíveis, tanto os sociais e os financeiros também, além, né, de adequar também a complexidade da questão ambiental, que também está atrelada à abordagem sistêmica, né? Tem que haver toda uma sistematização para você tratar aí, né, sobre essa complexidade que é intrínseca ao meio ambiente. Além disso, né, destaca-se aí também a necessidade de apresentar mecanismos e instrumentos facilitadores da participação social, né? Porque a APA também se trata aí de um construto por parte da atuação de diferentes indivíduos, da atuação de diferentes atores aí. A gente tem algumas etapas do planejamento, do plano de manejo da APA. A primeira delas é a aprovação do plano de manejo, que segundo o artigo 12 do Decreto Federal número 4340, o plano de manejo da unidade de conservação, elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário, quando for o caso, será aprovado por meio da portaria do órgão executor.
E aí uma questão, né? Enquanto a APA não tiver o seu plano de manejo aprovado, o órgão gestor responsável pela UC, juntamente com os órgãos licenciadores e do meio ambiente, definirão as atividades que possam afetar a biota da região da APA. Né? Então, parece haver aí uma limitação, né, na atuação de alguns atores, sobretudo aí na busca por compatibilizar, né, os objetivos aí, né, e assegurar que eles sejam devidamente cumpridos. Temos também a criação do Conselho Gestor, que é a segunda etapa. Ele é presidido pelo órgão administrador, pelo Naturatins, conforme reiterado, pelas prefeituras, né, dos municípios ali que estão intrínsecos à APA, pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Secretaria de Proteção e Estudo de Desenvolvimento Rural do Estado e outras ONGs atuantes também e engajadas na região. A terceira etapa são políticas de planejamento e gestão. Então, a gente tem, em geral, subsídio às políticas de gestão, conservação de bens coletivos e o planejamento biorregional. Cada norma, né, ela, independentemente do grau de restrição ao direito de uso, dependendo do objeto de controle, muitas vezes deverá estar apoiada em outros diplomas legais que tratem mais especificamente da matéria, né? Porque ele trata, foi reiterado no plano de manejo, né, que a APA, a lei que cria a APA, por sua vez, ela está atrelada a alguns instrumentos que possuem um caráter muito generalista, né, nas suas abordagens. Então, é necessário você procurar uma maior especialização, sobretudo através das vias legais, para que sejam cumpridos aí os objetivos traçados. É comum também deparar-se, né, nos zoneamentos com uma situação de restrição integral ao uso de uma ou mais propriedades, né, abrangendo a sua área total. Então, aí a gente tem um problema de conflito, né? Conflito aí que está diretamente associado a uma questão de ordenamento territorial da APA. E, por fim, a gente tem o processo de planejamento e de gestão, tá? Então, princípios de gestão contínua de qualidade, o enfoque do planejamento estratégico, planejamento participativo, a aplicação da matriz lógica à gestão, monitoria e revisão do plano de gestão da APA Jalapão. Tá? Então, esses processos aí, né, eles são salientados, mas eles vão ser um pouco mais aprofundados agora. Então, a gente tem aqui uma figura plana, né, uma figura geométrica, e em cada vértice a gente tem, em geral, né, esses processos de planejamento. Isso aqui é importante, vai nortear, sobretudo, a atividade a ser desenvolvida a posteriori, logo em seguida. Então, a gestão ambiental, né, ela, em geral, conforme o plano de manejo, ela vai tratar, sobretudo, de processos, em geral, para compatibilizar, né, conforme reiterado anteriormente, os padrões aí tanto de desenvolvimento, né, da APA em termos socioeconômicos, né, das comunidades, dos atores envolvidos, bem como a tentativa de conciliar com as demandas ambientais, a conservação do meio ambiente. O processo de planejamento, por sua vez, é a capacidade de identificar problemas inerentes à APA. Tá? Então, vai mesclar, aí, sobretudo, o conhecimento dos atores envolvidos, né? Que se trata de um trabalho multidisciplinar que vai envolver diferentes especializações. Trata também da vontade política, né, dos atores políticos, né, a capitalização, o norteamento desse trabalho, a execução de ações e os atores envolvidos também. O planejamento estratégico, tá, que trata, sobretudo, da projeção de cenários futuros, né, a partir da tentativa de reduzir não os desafios, mas as incertezas ali envolvidas no tratamento das questões que estão atreladas à APA. Temos também o planejamento participativo, tá, que trata aí do engajamento da comunidade no processo de gestão e gerenciamento da APA, né, que ela é também um construto social a partir das coletividades, né, e além disso, os procedimentos e técnicas que estão aí associados, por exemplo, a sistema de informação geográfica, que também foi abordado no plano de manejo. Tá? Então, esse processo de planejamento aqui, eles são muito importantes, tá? Para a atividade que será explicada agora. Mas no plano de manejo, né, esses processos aqui são tratados de forma mais aprofundada também. Então, a atividade, os alunos serão divididos aí, em 5 grupos, então 5 grupos de 4 alunos cada,
Vocês vão baixar o software Google Earth e o QGIS no computador. Aquele que dispõe de mais facilidade deve orientar os demais no processo de instalação, bem como no uso e na compreensão da interface de ambos os softwares. As instruções. Vocês vão elaborar um documento ou um relatório técnico embasado no plano de manejo adotado para a APA Jalapão, em que o grupo de alunos constituirá uma equipe de avaliação ambiental indireta, ou seja, a avaliação será feita de forma remota na região da APA, tá? Através de sensoriamento remoto, vocês vão analisar o software Google Earth que foi dito anteriormente. Então, cada grupo deve articular de maneira analítica e crítica os processos de planejamento salientados na aula, que são esses aqui, né? Eles foram apresentados tanto aqui na aula, mas eles estão bem mais aprofundados no plano de manejo, o documento que está contido no plano da aula. Então, vocês vão articular esses processos de planejamento ao diagnóstico ambiental, tá? O diagnóstico ambiental, por sua vez, que ele vai tratar, sobretudo, das caracterizações do meio abiótico, biótico e socioeconômico, sobretudo a fim de abstrair, né, de vocês abstraírem possíveis desafios e conflitos que poderiam emergir no processo de gestão e gerenciamento da APA. Então, é basicamente uma tentativa de articular esses processos de planejamento, tá, discutidos aqui, de gestão da APA, com o diagnóstico traçado já no plano de manejo, que é norteador, é um elemento norteador lá do estado do Tocantins, que já foi previamente feito, previamente elaborado. Então, basicamente é isso. Vocês vão tentar abstrair possíveis desafios e conflitos, tendo em vista as particularidades da região da APA, Jalapão, né? Basicamente para vocês desenvolverem essa análise analítica e crítica desse instrumento de gestão ambiental. Então, o documento ele deve conter a seguinte estrutura. Ele deve ter uma introdução, contendo a definição da APA e do plano de manejo, breves considerações do trabalho remoto elaborado e uma apresentação da equipe técnica e das suas respectivas funções desempenhadas no projeto. Tá? Então, o grupo, enquanto uma equipe técnica, uma equipe de avaliação ambiental indireta, ela vai aí, cada um dos membros, né, vai desempenhar uma função. Isso é basicamente para que todos desenvolvam o trabalho de forma integral, né? Não para que um desenvolva e outros não. Todos vão ter que desenvolver o trabalho, né? Todos vão ter que participar. É preciso delimitar os objetivos, né? O objetivo do projeto, vocês vão delimitar, tá? Alinhado aí com as ideias que vocês desenvolverem. Outra coisa que eu esqueci é que essa introdução, se vocês repararam, ela será uma das últimas coisas que vocês vão fazer, porque ela depende, sobretudo aí, né, das considerações do trabalho remoto elaborado. Então, vocês só vão poder estabelecer considerações a partir do momento que vocês produzirem esse documento. E, além disso, vocês vão apresentar a equipe técnica com suas respectivas funções a partir do momento que cada um dos membros, né, designarem suas respectivas funções na elaboração desse trabalho. Devem ser apresentadas também, de forma muito breve, a área de estudo, né? Então, informações como geologia, geomorfologia, hidrografia, fitogeografia, pedologia, os dados socioeconômicos e etc. Não é necessário limitar-se ao diagnóstico ambiental previamente elaborado no documento do plano de manejo. Vocês podem utilizar outros recursos, como pesquisa, sistema de informação geográfica. Vocês fiquem à vontade para essa pesquisa. Além disso, né, é obrigatória a produção de um mapa de localização da área de estudo contendo os elementos essenciais. Então, título, legenda, orientação, dados, sistema de projeção, coordenadas, fonte de dados e autoria. Né? Em material e métodos, né, vai aí conter tudo o que for utilizado, tá? Então, sites de busca confiáveis para execução da pesquisa, então, fotos do governo dos municípios, contidos na APA, né, o município de Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins, né, ou mesmo do estado do Tocantins, ou ainda da esfera federal. Então, documentos plenamente confiáveis. Softwares e banco de dados, tá, utilizado, bem como a sua origem, ou seja, onde que os membros da equipe técnica extraíram esses dados. Mapeamento feito a partir do que fora descrito no diagnóstico ambiental, então cursos fluviais, morfologias, níveis de base, áreas urbanas, vias de acesso, etc., entre outras coisas, tá? É importante reiterar aqui que esse mapeamento, ele independe da quantidade de mapas, né? Vocês vão produzir o número de mapas que vocês acharem
suficientes ali dentro da abstração, né, daquilo que eu havia reiterado para vocês, né, que vocês vão fazer aí uma tentativa de articular, sobretudo, os processos de planejamento ao plano de manejo, ao diagnóstico ambiental já previamente elaborado. A quantidade de mapas independe aí, né, vocês vão traçar o que for melhor aí dentro do projeto de vocês, tá? Então, além de apresentar os métodos, tá? O passo a passo é adotado pela equipe técnica de forma detalhada. Vocês vão também apresentar os resultados gerados a partir dos produtos decorrentes da análise e observação, uma discussão para articular os processos, tá? De gestão de diagnóstico ambiental. Essa articulação, por sua vez, deve ser embasada não só pela análise da equipe, mas também a partir da contribuição de uma bibliografia básica presente no plano de aula, tá? Mas vocês têm total liberdade aí para utilizar outras bibliografias, desde que devidamente referenciadas no projeto. Além disso, uma conclusão buscando resgatar o objetivo ou os objetivos, né, determinados previamente e tentar determinar se foram ou não alcançados dentro daquilo que vocês abstraíram no trabalho. E aí as referências bibliográficas, né, conforme a BNT, e o trabalho aí deve ser apresentado em PDF e a data de entrega daqui a 2 meses. Então, é isso, obrigado. E aqui as referências bibliográficas.